Você já se sentiu sozinho dentro da sua própria casa? Já olhou ao seu redor, viu sua família, seus móveis, seus objetos, mas lá dentro do seu coração parecia existir um silêncio profundo, um vazio que ninguém conseguia preencher? Por que será que muitos lares, mesmo cheios de pessoas, parecem vazios de amor, de alegria, de paz? Será que você já se perguntou o que está faltando? O que pode transformar um lar cansado e machucado em um verdadeiro refúgio de vida e esperança? A verdade é que não são as coisas que tornam um lar feliz. Não é o sofá novo, nem o celular moderno, nem as viagens, nem mesmo o número de pessoas dentro da casa. O que faz de um lar um lugar de descanso e cura é a presença de Deus. É o Espírito Santo habitando, guiando, curando as feridas mais profundas e restaurando o que parecia perdido. Hoje eu quero te convidar a olhar com mais profundidade para dentro da sua casa e, mais ainda, para dentro do seu coração. Porque talvez o que falta na sua família não é mais uma palavra humana, mas sim a voz do Espírito Santo sussurrando vida e paz dentro do seu lar. Não é raro olharmos para uma família aparentemente perfeita por fora, casa organizada, boa aparência, rotina cheia de compromissos, mas por dentro, escondido de todos, existe um vazio doloroso. São palavras que não são ditas, são abraços que não acontecem mais, são lágrimas silenciosas que escorrem no travesseiro de madrugada. E esse vazio pode nascer em qualquer ambiente familiar. Ele cresce quando a rotina sufoca o diálogo. Ele se fortalece quando a correria do dia a dia rouba os momentos de conexão verdadeira. E pior, ele se instala quando o coração se fecha para Deus. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez a sua casa esteja cheia de ruídos externos, TV ligada, celular tocando, risadas aqui e ali, mas dentro do seu coração existe um grito silencioso por socorro. Você sente que falta algo, algo que o dinheiro não compra, algo que os presentes não preenchem, algo que a correria da vida não consegue esconder. É um vazio que grita por Deus. Na Bíblia, encontramos um exemplo forte desse sentimento na vida da mulher samaritana. João 4:7-26. Ela vivia cercada de relacionamentos, buscava preencher seu vazio com histórias de amor fracassadas, mas continuava sedenta, até que encontrou Jesus no poço. Ele não ofereceu a ela mais um relacionamento humano. Ele ofereceu a água viva, a presença do Espírito Santo capaz de preencher os espaços mais vazios da alma. E se hoje Jesus estivesse sentado no poço do seu coração, te olhando nos olhos e dizendo: filho, filha, eu sei do teu vazio, eu conheço as tuas tentativas de preenchê-lo, mas só o meu Espírito pode saciar a sede que mora dentro de você. Como você responderia? Quantas vezes você tentou resolver os problemas do seu lar com suas próprias forças? Quantas vezes você achou que tudo seria melhor se as pessoas mudassem, se as circunstâncias fossem diferentes, se o dinheiro sobrasse, se as oportunidades chegassem? Mas hoje Deus quer te lembrar, o vazio que você sente não é falta de coisas, é falta de presença, falta de um encontro diário e real com o Espírito Santo. Esse vazio não precisa ser permanente. Esse silêncio dentro da sua casa não precisa ser a última palavra. Existe um Deus que deseja habitar no seu lar. Existe um Espírito Santo que quer transformar o ambiente da sua casa, começando dentro do seu coração. O vazio que hoje te incomoda pode ser o espaço perfeito para ele preencher com vida, esperança, cura e amor. Você está disposto a abrir esse espaço para ele hoje? Se você deseja que o Espírito Santo preencha o seu lar com paz, amor e cura, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo habita na minha casa. Declare isso como um ato de fé e entrega.
Que esse seja o primeiro passo para a transformação que Deus quer realizar na sua vida e na sua família. Talvez você já tenha tentado de tudo para mudar o ambiente da sua casa. Já buscou conselhos com amigos, já assistiu vídeos sobre comunicação familiar, já tentou ser mais paciente, mais compreensivo, mais tolerante. Mas parece que, no fundo, nada disso trouxe a verdadeira transformação que o seu coração espera. Sabe por quê? Porque o problema do lar não se resolve apenas com técnicas humanas. O que está faltando não é um método novo. É a presença viva do Espírito Santo, habitando e conduzindo a sua família. Existem coisas que só Deus pode fazer. Existem feridas que nenhum psicólogo, por mais experiente que seja, consegue curar totalmente. Existem traumas que nenhuma palavra humana alcança. Existem dores tão profundas dentro de um lar que somente o Espírito Santo tem a chave para acessar e restaurar. Jesus sabia disso. Foi por isso que ele fez uma promessa inesquecível aos seus discípulos. E essa promessa ecoa até hoje dentro das nossas casas. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Jesus não prometeu que o Consolador estaria apenas na igreja, nos cultos ou em momentos religiosos. Ele disse, para sempre. Ou seja, o Espírito Santo deseja habitar o seu lar todos os dias, no meio da rotina, no meio das tarefas simples, no meio das discussões que machucam, no silêncio dos quartos fechados, no choro escondido no banheiro. O Espírito Santo não é um visitante, ele quer ser morador do seu lar. Talvez você pense, mas a minha casa está quebrada demais, meu casamento está frio, meus filhos estão distantes, meus pais estão magoados. Deixa eu te dizer com todo amor, não existe casa quebrada demais que o Espírito Santo não possa restaurar. Não existe história perdida demais que ele não possa reescrever. O Espírito Santo é especialista em reconstruir lares onde o amor parece ter acabado. Ele sopra vida onde a morte emocional já se instalou. Ele aquece corações que o tempo e os problemas esfriaram. Mas isso só acontece quando você reconhece que sozinho não dá. Quando você se rende e diz, Senhor, eu preciso que tu tomes o controle da minha casa. É preciso humildade para isso. É preciso um coração sincero que admite, eu já tentei tudo. Agora eu quero tentar o mais importante. Quero entregar meu lar nas tuas mãos. O Espírito Santo não invade. Ele entra onde é convidado. Você já convidou o Espírito Santo para morar na sua casa? Ou ele tem sido apenas um visitante ocasional que aparece quando as coisas estão muito difíceis? Deus quer mais do que isso. Ele quer ser presença constante. Ele quer guiar o teu coração e o coração da sua família em cada detalhe. Sabe aquele ambiente pesado que parece que tudo vira briga? Sabe aquele silêncio que parece distância? Tudo isso pode mudar quando o Espírito Santo entra. Porque onde o Espírito Santo está, existe paz. Existe luz, existe esperança, existe amor verdadeiro. Aquele amor que não se esgota, que não se magoa facilmente, que perdoa, que recomeça. A solução para o seu lar não está nas suas forças, está na presença do Espírito Santo. É Ele que vai transformar o que hoje te dói. É Ele que vai fazer novas todas as coisas. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre o Espírito Santo. Talvez até já tenha sentido algo especial em alguns momentos da sua vida. Um toque suave no coração, uma paz que não dava para explicar, um consolo invisível que chegava bem na hora da sua maior dor. Mas, afinal, quem é o Espírito Santo? Será que ele é apenas uma força, uma energia, um sentimento? Ou será que ele é muito mais do que isso? A verdade é que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses. É um só Deus, em três pessoas que agem em perfeita unidade e amor.
E o Espírito Santo tem uma missão especial. Ele é aquele que habita dentro de nós e nos ajuda a viver tudo o que Jesus ensinou. Quando Jesus estava se preparando para voltar ao Pai, ele sabia que os seus discípulos teriam muitos desafios. Eles enfrentariam perseguições, momentos de tristeza, conflitos, dúvidas e até medo. Por isso, Jesus fez uma promessa que mudou tudo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Percebe essa palavra? Consolador. No original grego, a palavra é Paracletos, que significa aquele que vem ao lado, aquele que sustenta, que ajuda, que encoraja. O Espírito Santo não é um observador distante. Ele é o Deus que caminha com você dentro de casa, dentro das suas lutas, dentro das suas lágrimas. Quantas vezes você já se sentiu cansado demais para continuar? Quantas vezes pensou em desistir do seu casamento? Quantas vezes pensou que nunca mais conseguiria ter uma relação saudável com os seus filhos ou com os seus pais? O Espírito Santo conhece cada pensamento que você carrega, e Ele quer ser o Consolador que renova suas forças. Mas o Espírito Santo não faz apenas o papel de consolo, Ele também é guia. Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Dentro do lar, onde tantas decisões precisam ser tomadas, o Espírito Santo é aquele que sussurra ao seu coração. Perdoa, pede desculpas, não responda agora. Espera mais um pouco, ore antes de falar. Ele guia, Ele orienta, Ele revela verdades escondidas que, se não fossem mostradas por Ele, você jamais enxergaria. Você já percebeu como muitas vezes sabemos o que devemos fazer, mas nos falta força ou sabedoria para agir? É o Espírito Santo que nos dá esse poder. Ele não é apenas um sentimento bonito de culto. Ele é prático. Ele age nas pequenas coisas do cotidiano. Ele age quando você segura uma palavra dura que poderia ferir alguém. Ele age quando você decide amar mesmo sem ter motivo aparente. Ele age quando você sente paz no meio de um caos. O Espírito Santo deseja se revelar a você dentro da sua casa. Ele quer deixar de ser apenas um conceito distante e passar a ser uma presença viva e constante na sua rotina. Mas para isso é preciso abrir o coração. É preciso reconhecer: Espírito Santo, eu te quero aqui. Não só nos cultos, não só quando eu estiver orando, mas em cada momento do meu dia. Na sala, na cozinha, no quarto, nas conversas difíceis, nas decisões importantes. Ele não quer estar só no domingo. Ele quer estar presente na segunda, na terça, na quarta. Ele quer fazer morada. Quantas vezes dentro da nossa casa sentimos que não temos mais palavras certas para dizer? Quantas vezes olhamos para uma situação familiar tão difícil e pensamos: eu não sei o que fazer. Ou ainda pior, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance e nada mudou. É exatamente nesses momentos que o Espírito Santo quer agir de forma poderosa, como consolador e guia. Você sabia que o Espírito Santo está disponível para te aconselhar em tudo? Não só nas grandes decisões, mas nas pequenas também. Ele quer ser aquele amigo fiel que sussurra ao seu coração o caminho certo a seguir. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, ele usou palavras que revelam essa função essencial. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Ensinar todas as coisas. Isso não significa apenas as coisas espirituais que ouvimos nos cultos. Significa também te ensinar a lidar com o teu marido,
com a tua esposa, com os teus filhos, com teus pais. Significa ensinar a reagir com sabedoria, quando a vontade do seu coração é explodir em raiva ou se fechar em silêncio. O Espírito Santo conhece cada canto do seu lar. Ele conhece as conversas que aconteceram entre vocês que ninguém mais sabe. Ele conhece os olhares de tristeza, os suspiros de cansaço, os choros escondidos. E, acima de tudo, ele conhece a verdade que precisa ser dita e o silêncio que precisa ser respeitado. Como consolador, o Espírito Santo age em momentos de perda, de dor e de luto dentro das famílias. Ele é aquele que envolve o coração ferido, que recolhe as lágrimas, que lembra você de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele não apaga a memória da dor, mas traz uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Uma paz que o mundo não pode oferecer. Mas ele não consola apenas em grandes tragédias. Ele consola quando você está cansado da rotina, quando você se sente invisível dentro de casa, quando você acha que ninguém te entende. Quantas mães já choraram sozinhas no banheiro, se sentindo esgotadas? Quantos pais já olharam para os filhos adolescentes e pensaram: onde foi que eu errei? Quantos filhos já desejaram ter um abraço que não veio? O Espírito Santo vê tudo isso. E ele está ali, pronto para te abraçar com uma presença invisível, mas profundamente real. Como guia, o Espírito Santo é quem nos impede de tomar decisões precipitadas. Quantas vezes uma discussão dentro de casa acontece porque alguém falou sem pensar, ou porque alguém agiu no impulso? Ele é aquele que coloca um freio suave no nosso coração e diz: espera, não é hora de falar. Ou então, vai, peça perdão primeiro. Não importa quem está certo. Sabe aquele conselho que ninguém te deu, mas que de repente veio ao seu coração como um pensamento cheio de paz? Muitas vezes é o Espírito Santo. Sabe aquela força inexplicável para amar alguém que te machucou? É o Espírito Santo. Ele também nos ajuda a lembrar dos ensinamentos de Jesus na prática. Amar o próximo, perdoar 70 vezes 7, ser paciente, ser manso, ser humilde. Mas tudo isso não vem de nós naturalmente, vem do agir dele em nós. Por isso, dentro do seu lar, pare por alguns segundos todos os dias e ore: Espírito Santo, me consola onde dói, me guia onde eu estou perdido. Me dá sabedoria para ser melhor aqui dentro de casa. Não existe família perfeita. Todas têm problemas, desafios, imperfeições. Mas existe um Deus perfeito que deseja habitar dentro da sua casa, através do Espírito Santo. Você está disposto a entregar o controle da sua casa a Ele? Você está disposto a ser guiado, mesmo quando o caminho que Ele indicar seja diferente do que você deseja? Existe um poder capaz de mudar não só o ambiente de uma casa, mas também os corações que vivem dentro dela. Esse poder não vem de pessoas, de livros, de regras, nem de boas intenções. Esse poder vem do Espírito Santo. Quando ele entra em um lar, nada permanece do mesmo jeito. O que antes era lugar de brigas se transforma em espaço de perdão. O que antes era cheio de silêncio doloroso se torna cheio de palavras de vida. O que antes era casa passa a ser lar. Um lugar de acolhimento, amor e presença de Deus. A grande verdade é que o Espírito Santo não veio para fazer parte de uma área da nossa vida. Ele veio para transformar tudo. Ele não quer apenas melhorar sua família, como se fosse um ajuste na decoração da casa. Ele quer restaurar, reconstruir e renovar, desde os alicerces até os pequenos detalhes. A Bíblia nos mostra isso de forma linda em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, Atos 2, algo poderoso aconteceu. Aqueles discípulos que antes estavam trancados, com medo e inseguros, foram cheios de coragem, alegria e unidade.
Eles passaram a viver em comunhão, repartiam tudo, oravam juntos e o ambiente onde viviam transbordava amor e generosidade. O Espírito Santo não mudou apenas os corações individualmente. Ele mudou o convívio coletivo. Isso é um sinal claro de que quando o Espírito Santo habita um lar, ele transforma o ambiente e as relações. Talvez hoje o ambiente da sua casa esteja pesado. Talvez exista um clima de tensão constante. Discussões por qualquer motivo, falta de paciência, ressentimentos que nunca foram resolvidos. Deixa eu te dizer algo com todo carinho. O Espírito Santo não tem dificuldade com ambientes assim. Ele está acostumado a agir em lugares quebrados, em corações feridos, em lares que precisam ser reconstruídos. Mas ele age quando é convidado. Você já percebeu como o ambiente de uma casa muda quando alguém começa a colocar louvores? Como a atmosfera se transforma quando a palavra de Deus é lida em voz alta? Isso não é misticismo, é presença. O Espírito Santo se manifesta onde ele é desejado. O poder transformador do Espírito Santo se mostra de várias formas dentro do lar. Ele muda as palavras ditas, de ofensas para palavras de vida e bênção. Ele muda o tom das conversas, de gritos para conversas de respeito. Ele muda a rotina, de uma correria vazia para momentos intencionais de comunhão. Ele muda os sentimentos, de rancor para perdão, de tristeza para alegria. Ele muda o olhar, de indiferença para carinho, de frieza para amor. Mas tudo começa em um coração disposto. Não espere que os outros da sua casa mudem primeiro. Comece por você. Comece colocando louvores enquanto arruma a casa. Comece orando em silêncio por aqueles que te feriram. Comece pedindo ao Espírito Santo: me ensina a amar como Jesus amou. Me dá paciência, me dá palavras de vida, me dá um olhar cheio de graça. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo age de dentro para fora. Ele transforma você primeiro. Depois, através de você, ele começa a alcançar o ambiente ao redor. Lembra de José do Egito? Mesmo longe da sua família, em terra estrangeira, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Gênesis 39, 2. E por onde José passava, as bênçãos de Deus o acompanhavam. Você pode ser esse instrumento do Espírito Santo dentro da sua casa. Você pode ser aquele ou aquela que carrega a presença de Deus nos gestos mais simples. Um abraço inesperado, um pedido de perdão, um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento. O poder do Espírito Santo não é distante. Ele quer agir hoje aí, dentro da sua casa. Quer transformar cada cômodo em lugar de paz. Quer transformar cada relação em uma nova história. O lar é o primeiro ambiente onde somos formados, ensinados e também marcados. Mas, infelizmente, muitas vezes, esse lugar que deveria ser um refúgio se torna o cenário de dores, desentendimentos e conflitos que se arrastam por anos. As famílias enfrentam desafios que vão muito além do que os olhos podem ver. São feridas emocionais, traumas do passado, palavras mal interpretadas e até silêncios que gritam mais alto do que 1000 palavras ditas. Dentro de casa, a proximidade entre as pessoas faz com que os defeitos se tornem mais evidentes. Convivemos diariamente com limitações humanas, diferenças de temperamento, modos diferentes de pensar e de agir. É dentro de casa que o egoísmo se revela, que a impaciência aparece, que as expectativas frustradas pesam sobre o coração. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias feridas que precisam urgentemente do toque de Deus. A Bíblia não esconde os dramas familiares. Muito pelo contrário, ela nos mostra famílias reais, cheias de conflitos e desafios. A história de José e seus irmãos, Gênesis 37, é um retrato disso.
Ciúmes, inveja, traição e rejeição destruíram os laços familiares. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Esse não era um problema simples, era um abismo emocional criado dentro de casa, alimentado pelo favoritismo do pai e pela falta de diálogo sincero. Outro exemplo claro é o de Davi e seu filho Absalão, no 2 Samuel 15. O relacionamento entre eles foi destruído por erros do passado, falta de correção e mágoas não resolvidas. O resultado foi uma rebelião dentro da própria família. Situações assim mostram que os desafios familiares são antigos e fazem parte da humanidade caída. Hoje, muitos lares enfrentam esses mesmos dilemas. O orgulho impede que as pessoas conversem de coração aberto. A falta de perdão se transforma em muros invisíveis entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Feridas do passado que nunca foram tratadas continuam abertas, mesmo que os anos tenham passado. Além disso, o estilo de vida acelerado e superficial dos dias atuais contribui para o distanciamento emocional. As famílias estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Cada um no seu celular, cada um imerso em suas próprias preocupações, enquanto o verdadeiro vínculo vai se enfraquecendo pouco a pouco. A ausência do Espírito Santo agrava ainda mais essa situação. Quando ele não é convidado para fazer parte da rotina familiar, o lar se torna um lugar vulnerável ao egoísmo, à raiva, à amargura e à divisão. As pessoas começam a se ver mais como adversárias do que como parceiros de vida. O ambiente fica pesado e os conflitos se tornam recorrentes. Esses desafios não devem ser ignorados ou escondidos debaixo do tapete. Eles precisam ser enfrentados com coragem, humildade e dependência de Deus. As mudanças externas só acontecem quando há uma transformação interna. Não se trata de modificar comportamentos apenas por educação ou por conveniência, mas de permitir que o Espírito Santo mude o coração das pessoas de dentro para fora. O caminho da restauração passa pela renúncia do orgulho, pela disposição em perdoar e pelo desejo sincero de reconstruir o que foi quebrado. Mesmo que as feridas sejam profundas, o Espírito Santo é especialista em curar aquilo que a medicina não alcança e em restaurar laços que o tempo e as circunstâncias destruíram. O lar que enfrenta desafios não está condenado ao fracasso. Pelo contrário, quando o Espírito Santo é convidado a agir, os desafios se tornam oportunidades para o crescimento espiritual, para a maturidade emocional e para o fortalecimento dos vínculos familiares. O sofrimento de hoje pode se tornar o testemunho de amanhã, mostrando que o impossível para os homens é totalmente possível para Deus. Convidar o Espírito Santo para habitar no lar não é um ato religioso isolado, nem um ritual complicado reservado a pessoas mais espirituais. É, na verdade, um gesto simples, mas profundamente sincero de quem reconhece a necessidade da presença de Deus dentro de casa. O Espírito Santo não se impõe, não arromba portas, não força a entrada. Ele é um visitante desejado, que se torna um morador constante, onde encontra corações dispostos a recebê-lo. Tudo começa com a oração. Mas não se trata de palavras decoradas ou repetições vazias. Trata-se de uma conversa íntima, espontânea, verdadeira. A oração que convida o Espírito Santo para dentro do lar nasce de um coração quebrantado, que reconhece suas limitações e deseja a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. É olhar ao redor, ver as dificuldades e dizer a Senhor: sozinho eu não consigo. Vem e habita aqui. Jesus nos ensinou que o Espírito Santo é um presente concedido pelo Pai àqueles que pedirem. Pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem.
Lucas 11:13. O convite ao Espírito Santo não depende de palavras bonitas, mas de sinceridade. É abrir as portas do coração e da casa, mesmo com as imperfeições e bagunças emocionais. Deus não espera que o lar esteja perfeito para entrar. Ele entra justamente para colocar tudo em ordem. Além da oração, um passo fundamental é criar um ambiente propício para a presença do Espírito Santo. Isso significa cuidar do que se fala, do que se assiste, do que se ouve dentro de casa. Palavras de maldição, gritaria, ofensas e desrespeito afastam a presença de Deus. Por outro lado, palavras de vida, louvores, leitura da Bíblia e atitudes de amor abrem espaço para que o Espírito Santo se manifeste com liberdade. Os momentos de oração em família, por mais simples que sejam, são preciosos. Uma breve oração antes das refeições, um tempo de gratidão no final do dia, uma leitura bíblica em conjunto, são gestos que, quando feitos com o coração, atraem a presença do Espírito Santo. O lar vai sendo moldado pouco a pouco e o ambiente vai sendo impregnado da paz de Deus. É importante também reconhecer que convidar o Espírito Santo envolve um estilo de vida diário. Não é um evento esporádico, mas um compromisso constante de manter o coração sensível e obediente à voz de Deus. Isso inclui praticar o perdão, mesmo quando não se tem vontade, agir com paciência, mesmo em momentos de irritação, e buscar a reconciliação, mesmo quando o orgulho quer dominar. Outro aspecto essencial é vigiar as atitudes. Muitas vezes, as orações são feitas pedindo a presença de Deus, mas o comportamento diário nega esse pedido. Por isso, convidar o Espírito Santo para o lar é também assumir a responsabilidade de ser um canal de paz, de edificação e de amor dentro da família. Louvores dentro de casa têm um papel muito especial nesse processo. A música que exalta a Deus cria um ambiente espiritual favorável à manifestação do Espírito Santo. Da mesma forma, a leitura da Palavra de Deus alimenta a fé e traz direção para o dia a dia. O lar que se torna um altar ao Senhor não precisa ser perfeito, mas precisa ser sincero. Onde há um coração disposto, Deus faz morada. Onde há verdade, Ele se aproxima. Onde há amor, Ele se revela. O Espírito Santo deseja habitar no lar não para condenar, mas para restaurar. Não para apontar falhas, mas para curar feridas. Não para criar regras pesadas, mas para trazer leveza e vida plena. Convidar o Espírito Santo para o lar é, acima de tudo, um ato de entrega. É reconhecer que a melhor decoração de uma casa não são os móveis ou os objetos valiosos, mas a presença de Deus enchendo cada espaço com paz, amor e propósito. Quando o Espírito Santo passa a habitar de verdade em um lar, o que acontece não é apenas uma mudança de comportamento exterior, mas uma transformação profunda que alcança o coração das pessoas e transborda nas atitudes do dia a dia. A presença dele não deixa tudo perfeito ou livre de problemas, mas traz uma paz tão real que os conflitos perdem a força de destruição e dão lugar ao amadurecimento e à reconciliação. O Espírito Santo gera frutos visíveis, como ensina a palavra em Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos, quando começam a brotar dentro do lar, mudam o ambiente de maneira tão natural que as pessoas percebem sem que ninguém precise forçar mudanças. A presença do Espírito Santo muda as palavras dentro de casa. O que antes era gritaria, palavras duras e acusações, passa a ser diálogo, palavras de bênção e conversas que edificam. O tom da voz já não carrega rancor, mas traz mansidão e respeito.
Não significa que não existam mais opiniões diferentes ou momentos de tensão, mas agora o controle das emoções está nas mãos do Senhor e não mais nas impulsividades do coração humano. O Espírito Santo também transforma as atitudes invisíveis, aquelas que acontecem no íntimo de cada pessoa. O perdão se torna possível, mesmo quando o coração estava endurecido. A paciência se torna um exercício diário e real, mesmo em meio às limitações e erros dos outros. A generosidade floresce, não só em gestos materiais, mas em gestos simples de cuidado, atenção e presença. Dentro do lar, o agir do Espírito Santo cria uma nova atmosfera. A casa se torna um lugar onde as pessoas têm prazer em estar, onde os ambientes não são carregados de rancor, mas de acolhimento. A sala se transforma em um espaço de conversas sinceras e risadas leves. A cozinha se torna um lugar de comunhão, onde o alimento é partilhado com gratidão. O quarto se torna um refúgio de oração, descanso e cura. O Espírito Santo também gera unidade. As divisões começam a perder espaço. As disputas por razão ou controle diminuem, porque o desejo de viver em paz se sobrepõe ao desejo de vencer discussões. Existe um entendimento mútuo de que o lar é um presente de Deus e que cada membro da família tem um papel importante e insubstituível. Além disso, o Espírito Santo gera proteção espiritual. Muitas vezes, lares enfrentam não apenas dificuldades humanas, mas também ataques espirituais que alimentam a desunião, a raiva e o afastamento. A presença constante do Espírito Santo é como um escudo invisível que guarda os corações e impede que essas influências malignas dominem o ambiente familiar. Os relacionamentos dentro da casa são renovados. Filhos passam a honrar mais os pais. Pais passam a ouvir mais os filhos. Maridos passam a amar suas esposas com mais paciência e cuidado. Esposas passam a respeitar e apoiar seus maridos com mais sabedoria e ternura. Os gestos de carinho que estavam esquecidos são resgatados. As orações em conjunto passam a fazer parte da rotina. Com o Espírito Santo habitando o lar, o perdão se torna parte da cultura da família. Ninguém guarda mágoa por muito tempo. O orgulho perde espaço. O recomeço deixa de ser um peso e passa a ser um privilégio. As lágrimas derramadas em momentos difíceis se transformam em testemunhos de superação e graça. A casa deixa de ser apenas um espaço físico para se tornar um lugar de cura, de descanso verdadeiro e de encontro com Deus. Não é preciso riqueza, luxo ou grandes estruturas para que isso aconteça. O que transforma o lar não é o que os olhos veem, mas o que o coração sente. Onde o Espírito Santo age, o ambiente muda, os corações se rendem e a vida dentro de casa floresce de uma maneira que só o céu pode explicar. A Bíblia está repleta de histórias de famílias que foram profundamente marcadas pela ação de Deus e do Espírito Santo. São relatos que atravessaram os séculos não apenas para nos ensinar, mas para nos mostrar que aquilo que o Senhor fez no passado continua sendo possível hoje. O poder de Deus sempre foi capaz de restaurar lares, curar feridas emocionais e reescrever histórias quebradas. Um dos exemplos mais lindos e tocantes é o de José, filho de Jacó. Sua história é marcada por injustiça e rejeição dentro da própria família. Ele foi traído e vendido como escravo pelos seus irmãos, um dos maiores atos de desunião familiar relatados nas Escrituras. Gênesis 37. No entanto, mesmo em terra estrangeira e diante de tantas adversidades, José manteve seu coração fiel a Deus. A Bíblia diz que o Senhor era com José, Gênesis 39:2, e por causa disso ele foi bem-sucedido em tudo o que fazia. O mais impressionante acontece quando,
Anos depois, José reencontra seus irmãos. Eles esperavam vingança, punição ou rancor. Mas José, cheio da presença de Deus, responde com lágrimas e perdão. Ele compreendeu que tudo o que viveu fazia parte de um propósito maior e que o Espírito de Deus o havia preparado não apenas para governar o Egito, mas para restaurar sua família. Seu lar, que um dia foi marcado por traição, foi restaurado pelo amor e pela sabedoria que só Deus poderia conceder. Outro exemplo poderoso é o de Zaqueu, o cobrador de impostos, Lucas 19, 10. Ele era um homem rejeitado pela sociedade, acusado de desonestidade e ganância. Sua casa provavelmente era um ambiente de isolamento e solidão. Mas quando Jesus entrou em sua vida, tudo mudou. A presença do Senhor não ficou restrita ao seu coração. Ela entrou também na sua casa. Zaqueu não apenas se arrependeu de seus pecados, como decidiu reparar suas falhas, devolver o que havia roubado e ser um instrumento de justiça. A transformação de Zaqueu começou dentro de casa e sua família foi diretamente impactada por essa decisão. Esses relatos bíblicos não são apenas histórias bonitas ou exemplos distantes da nossa realidade. Eles são provas do que acontece quando Deus encontra corações disponíveis. O Espírito Santo age em quem está disposto a perdoar, a recomeçar, a deixar o passado nas mãos do Senhor e a construir um futuro novo com Ele. Ao longo da história da Igreja, existem também inúmeros relatos de famílias transformadas pela ação do Espírito Santo. Casais à beira da separação que reencontraram o amor verdadeiro ao se entregarem a Deus. Filhos rebeldes que, ao serem alvos de oração persistente dos pais, tiveram seus corações tocados e mudaram radicalmente de vida. Lares marcados por violência e gritaria, que se tornaram lugares de oração, louvor e paz. Essas histórias se repetem até hoje porque Deus não mudou. Ele continua operando em silêncio, agindo nas brechas do perdão, restaurando o que parecia irreparável e fazendo novas todas as coisas dentro dos lares. Esses exemplos bíblicos e históricos são um lembrete constante de que o mesmo Espírito que habitava em José, que entrou na casa de Zaqueu e que agiu na igreja primitiva em Atos, continua disponível para agir nos dias atuais. A palavra de Deus é viva e eficaz. Suas promessas permanecem de pé e o Espírito Santo continua sendo o maior especialista em transformar famílias. O lar marcado pela presença de Deus se torna um testemunho vivo de que a graça é maior do que o pecado, que o perdão é mais forte do que a mágoa e que a restauração é sempre possível quando o Espírito Santo encontra espaço para agir. As histórias bíblicas nos ensinam, mas os testemunhos de vida real nos aproximam ainda mais da certeza de que Deus continua agindo hoje, assim como agiu no passado. Em muitos lares ao redor do mundo, o Espírito Santo já transformou histórias marcadas por dor, desunião e sofrimento em histórias de superação, cura e restauração. Existem famílias que estavam completamente destruídas pela falta de diálogo, pela frieza emocional e pela ausência de perdão. Casamentos que haviam se tornado apenas uma formalidade, onde marido e esposa já não se viam mais como companheiros, mas como estranhos dividindo o mesmo espaço. Lares onde os filhos se afastaram emocionalmente dos pais por não encontrarem neles apoio ou compreensão. Em uma dessas histórias, um casal à beira do divórcio decidiu buscar a Deus como última esperança. Eles já haviam tentado terapia, conselhos de amigos, até viagens para salvar o relacionamento. Nada funcionava, porque o problema não estava nas circunstâncias, mas no coração. Foi em um culto simples, com poucas palavras, que eles ouviram sobre o poder do Espírito Santo no lar. Eles decidiram juntos fazer uma oração sincera,
pediram perdão um ao outro e convidaram o Espírito Santo para ser o centro do casamento. Não foi da noite para o dia que tudo mudou, mas pouco a pouco o ambiente da casa começou a ser restaurado. As palavras duras deram lugar ao respeito. O silêncio pesado foi substituído por conversas honestas. E o amor, que parecia ter morrido, foi renovado. Outro testemunho marcante é o de uma mãe que orava há anos pelo filho envolvido com drogas. Ele já havia saído de casa várias vezes, envolvido em amizades destrutivas. A situação parecia sem solução aos olhos humanos. Mas essa mãe nunca deixou de clamar. Ela colocava louvores dentro de casa, ungia o quarto do filho e, mesmo em lágrimas, pedia ao Espírito Santo para guardá-lo. Certo dia, depois de um encontro pessoal com Deus, em uma igreja simples do bairro, esse jovem retornou para casa transformado. Ele largou os vícios, pediu perdão à família e hoje serve a Deus, ajudando outros jovens que enfrentam os mesmos desafios que ele viveu. Existem também relatos de famílias que viviam em ambientes pesados espiritualmente, marcados por violência verbal e emocional. Pessoas que, ao se entregarem verdadeiramente a Deus e criarem o hábito de orar em família, viram seus lares se tornarem ambientes de paz e alegria. Não foi mágica. Foi a presença constante do Espírito Santo, operando no íntimo de cada coração. Esses testemunhos não são histórias isoladas. Eles se repetem todos os dias em lares onde alguém decide fazer a diferença, em casas onde alguém escolhe dobrar os joelhos em vez de levantar a voz, em famílias onde a oração se torna mais frequente do que as reclamações, em ambientes onde a presença do Espírito Santo passa a ser mais desejada do que qualquer bem material. Essas histórias são prova viva de que Deus ainda restaura famílias. Ele ainda cura feridas antigas. Ele ainda reconstrói lares que o mundo já havia dado como perdidos. A ação do Espírito Santo dentro do lar não é um conceito teórico, mas uma realidade acessível a todos os que o buscam com sinceridade. Lares restaurados se tornam testemunhos públicos do poder de Deus. Pessoas que visitam essas casas sentem algo diferente. Não sabem explicar, mas percebem a leveza do ambiente, o clima de respeito, a paz que ultrapassa as circunstâncias. Isso não é fruto de esforço humano apenas. É a marca do Espírito Santo habitando naquele lugar. Chega um momento na caminhada espiritual em que não basta mais apenas ouvir boas palavras, ou se emocionar com testemunhos e exemplos bíblicos. É preciso dar um passo além. É preciso sair da zona de conforto e tomar uma decisão prática. A transformação que o Espírito Santo realiza no lar começa a partir de um posicionamento pessoal, íntimo e sincero, de quem deseja realmente viver uma nova história dentro de casa. Cada pessoa dentro de um lar tem um papel insubstituível. Maridos, esposas, pais, mães, filhos, avós, todos carregam responsabilidades que não podem ser ignoradas. Mas quando alguém dentro de casa decide se colocar diante de Deus, com um coração quebrantado, esse gesto se torna o início de um movimento espiritual que alcança todos ao redor. A Bíblia nos mostra que Deus sempre agiu através de pessoas dispostas. Não eram perfeitas, mas eram disponíveis. Em Josué 24:15, o líder do povo de Israel declarou uma verdade poderosa e atemporal: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não surgiu de um lar perfeito, sem problemas ou desafios. Surgiu de um coração decidido a colocar Deus em primeiro lugar, independentemente das circunstâncias externas. O convite à reflexão é simples, mas profundo. É olhar para dentro de casa com sinceridade e reconhecer onde estão os maiores desafios. É identificar as áreas que precisam de cura, de perdão, de restauração.
não para acusar ou condenar os outros, mas para abrir espaço para a ação do Espírito Santo. A partir dessa reflexão, nasce a necessidade da ação. Orar pelo lar não deve ser visto como o último recurso, mas como o primeiro passo de fé. Estabelecer momentos de oração, ainda que breves, cria um ambiente espiritual saudável e acolhedor. Buscar a palavra de Deus juntos, mesmo que seja lendo um versículo por dia, fortalece os laços familiares e alimenta a alma. Outra ação poderosa é a prática do perdão. Muitas vezes, o ambiente do lar está pesado não por falta de dinheiro, de conforto ou de tempo, mas por falta de perdão. Guardar mágoa é permitir que a dor se torne hóspede no coração. Liberar perdão é abrir as portas para que o Espírito Santo entre e traga cura verdadeira. Pequenos gestos também fazem parte dessa transformação. Colocar louvores dentro de casa, abençoar verbalmente cada membro da família, agir com mais paciência, dar um abraço inesperado, oferecer ajuda nas tarefas diárias. Tudo isso, feito com amor, é um reflexo do agir de Deus no cotidiano. Assumir o compromisso de buscar a presença do Espírito Santo no lar não significa que todos os problemas desaparecerão automaticamente, mas significa que a maneira de enfrentá-los será completamente diferente. A casa se torna um ambiente de fé, esperança e amor. As lutas deixam de ser enfrentadas com desespero e passam a ser encaradas com confiança em Deus. Esse convite à reflexão e ação é um chamado pessoal e intransferível. Cada um precisa decidir qual será o espaço que o Espírito Santo terá dentro do seu lar. Não é necessário esperar que todos estejam prontos. Muitas vezes, Deus começa um grande mover familiar através da atitude de apenas uma pessoa que decide se entregar totalmente a Ele. A decisão de hoje pode se tornar o testemunho de amanhã. O posicionamento de fé dentro de casa pode gerar frutos que alcançarão gerações futuras. O lar que hoje precisa de restauração pode, pela graça de Deus, se tornar um ambiente marcado pela paz, pelo amor e pela presença constante do Espírito Santo. Não existe transformação verdadeira no lar sem oração. A oração é a chave que abre as portas do coração e da casa para o agir do Espírito Santo. É por meio da oração que o céu se move, que o ambiente da casa muda e que aquilo que parecia impossível começa a ser restaurado. Oração não é um detalhe na caminhada cristã, é o fundamento. Lares que oram juntos se tornam mais fortes. Famílias que dobram os joelhos diante de Deus encontram respostas que o mundo não consegue dar. As feridas começam a ser curadas quando são colocadas diante do altar do Senhor. As palavras ganham mais sabedoria quando antes passaram pelo filtro da oração. Os sentimentos são transformados quando entregues sinceramente nas mãos de Deus. Quando oramos, damos ao Espírito Santo liberdade para agir em todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro de casa. Ele trabalha no silêncio das nossas súplicas. Ele age nos bastidores da nossa fé. Ele restaura o ambiente, fortalece os relacionamentos e renova as forças de quem já pensava em desistir. Muitas vezes, o maior presente que podemos dar à nossa família não é algo material, mas a nossa intercessão. É orar pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos. É orar, declarando bênçãos sobre o lar, pedindo sabedoria nas palavras, paciência nas ações e perdão no coração. Por isso, se você deseja dar um passo além na sua caminhada espiritual e fortalecer sua vida de oração dentro do seu lar, eu quero te encorajar a conhecer um material muito especial, o Manual do Caminho Sagrado.
Ele foi preparado com muito carinho para te ajudar a se aprofundar na presença de Deus, organizar sua rotina espiritual e criar momentos de oração intencional dentro da sua casa. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontra o link para adquirir o seu. Tenho certeza que esse manual será um instrumento de bênção para você e para a sua família. Que o seu lar seja um lugar de oração constante. Que a presença do Espírito Santo encontre liberdade em cada cômodo da sua casa. Que os seus joelhos dobrados hoje abram os céus sobre a sua família amanhã. A transformação que você tanto busca começa na oração. E o Espírito Santo está pronto para agir hoje. Espero que essa mensagem tenha fortalecido sua fé e te inspirado a caminhar ainda mais perto de Deus. Se este conteúdo abençoou sua vida, considere deixar um comentário compartilhando o que mais falou ao seu coração. E se sentir no coração, você também pode enviar um Super Thanks como forma de apoio para que continuemos levando mensagens que edificam e transformam vidas. Para enviar um Super Thanks, basta clicar no botão com o ícone de coração com o cifrão abaixo do vídeo. Escolha um valor, personalize sua mensagem se quiser e confirme a doação. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pelo seu apoio.